Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais um DesenvolveCast, o seu podcast sobre desenvolvimento de negócios e carreiras. Eu sou Silvia Luiz, da Suma Desenvolvendo Talentos, e hoje eu estou aqui com dois magníficos e nós vamos bater um papo bem legal. A Vera, da Caleb Assessoria, daqui a pouquinho ela se apresenta, e o Paulo, da Sincomed, que também vai se apresentar. Ok? Se vocês quiserem agora falar um pouquinho de vocês e aí depois a gente entra no nosso mega assunto. Bora lá, Vera? Começa pelas damas? É. Gente, muito obrigada. Bom, sejam todos bem-vindos. Eu aqui novamente a convite da Silvia para mais um programa, mais um bate-papo. E é interessante, né, nós falarmos de desenvolvimento, de negócio, de empreendedorismo e tudo que impacta na vida do empresário. Aí ela foi lá, me fez um convite e falou: Vera, você pode voltar? Voltam, né? Na verdade, agora eu sou parceira aqui do Sincomércio, principalmente desse momento de desenvolver os negócios. Eu sou a Vera Araújo, da Caleb Assessoria Empresarial, eu sou contadora, trabalho na área há 29 anos. Sou gestora também de finanças, né, de educação financeira, e tenho enfrentado alguns desafios aí, principalmente com o tema que você trouxe para nós divulgarmos hoje. Gente, nós vamos falar de um tema muito legal, que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem dúvidas ainda, né? Continua com dúvida, é algo que impacta. Atualmente, os empresários jovens não, né? Esses que estão iniciando, mas os mais antigos, né? Os empresários há mais tempo, eles impactaram um pouquinho com essa nova plataforma, nova forma de divulgar e informar o governo. Mas é algo que existia já há um tempão e que hoje, na atualidade, faz parte da nossa rotina, tanto como contadora, né, como também com o nosso aqui, Paulo, que faz essa outra parte. Então, bora lá, Paulo, pega a bola. Boa tarde a todos. Primeiro, Silvia, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui no Sincomércio. Eu represento o Sincomércio e algumas empresas médicas e de saúde e medicina do trabalho da região. Como a minha colega disse, parte do E-Social ele vem trazer para as empresas alguns conflitos, né, alguns paradigmas, e nós estamos aqui para devagarzinho esclarecendo, desvencilhando, né, essa cebola, abrindo essa cebola, e não é bicho de 7 cabeças não, a gente vai chegar lá. Perfeito. Bom, só sendo redundante, né, Paulo e Vera fazem parte do Hub de Serviços do Sincomércio, estão aqui com a gente numa parceria bem legal e estão à disposição para ajudar. E hoje nós vamos começar a desvencilhar e a tirar a casquinha da cebola, né, como disse o Paulo, do E-Social, né? O que é o E-Social? O E-Social é uma plataforma do governo que unificou todas as formas de informação, né, para ficar de uma forma mais simples. E por isso, né, que a Vera disse que é um desafio para os antigos profissionais, porque antes cada um colocava cada coisa era num lugar, né? Então o INSS era num lugar, né? Que Ministério do Trabalho, informação em outra. Perfeito. Uma unificação. E agora tudo está no E-Social. E a gente trouxe o Paulo e a Vera aqui para falar para a gente o que é o E-Social e o que o empresário faz através do E-Social, ok? Então a gente tem empresários que têm colaboradores e empresários que não têm colaboradores, e as obrigações, né? Porque são obrigações que os empresários têm em colocar essas informações, elas são diferenciadas. Então bora lá, pergunta que não quer deixar de calar para os dois, né? O que é o E-Social e o que o empreendedor que trabalha sozinho precisa fazer e o que o empreendedor que tem colaboradores precisa fazer no E-Social. Bora lá, a mesa está aberta para vocês. Então deixa ele abrir a câmera para a gente ter os três na mesa para falar. Deixa eu fazer uma observação. Nos bastidores, o Paulo estava falando que ele é o cara que leu quantas páginas? O E-Social? 359 páginas, manual. 359 páginas que ele leu sobre o E-Social. E aí, por que ele fez toda essa leitura? Por conta do atendimento que ele faz, né, aos empresários que têm dúvida e que são de diversos ramos e tem diversas dúvidas também. Eu, como contadora,
Confesso para você, não li todas as páginas, tá? Eu fui buscando as informações conforme os empresários vêm tirando dúvidas. E como a maioria das vezes as dúvidas são as mesmas, né? Normalmente elas são as mesmas, aí a gente vai trabalhando isso. E cada um na sua atividade com a necessidade de informar. Eu, como contadora e intermediadora dessas informações, né, tenho como obrigação trazer para o empreendedor, tanto o meu cliente como para vocês, né, que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, também essa informação da importância do e-social na vida do empresário. O e-social ele já existe há muito tempo. Era uma obrigação que a gente não se atentava a tomar cuidado de informar o governo. Aí, é claro, o governo ainda estava trabalhando plataformas, então nós tínhamos que fazer as informações de funcionário, admissão, demissão, exame médico, né, exames periódicos, falar sobre acidente de trabalho, né, sobre a medicina do trabalho e tudo mais em lugares diferentes. Então, a contabilidade que intermedia essa informação tinha todo esse trabalho de estar informando os órgãos. Antes era presencial, antes era protocolado, depois veio a tecnologia e data para fazer essa informação. Era no dia 20 para uma informação por um órgão, no dia 15 para o outro, no dia 7 para o outro e assim vai. E com a plataforma do e-social, tudo unificado. Informação de admissão de funcionário, demissão de funcionário, exame médico, tudo que se passa na vida do funcionário, essa informação. Mas tudo tem prazo, né? Tudo tem prazo. Então você tem o prazo certo para dizer da admissão de um funcionário, o prazo certo para dizer da demissão e de acidentes e tudo mais. Isso não mudou, tá. Isso continua. A única forma que mudou é onde nós vamos mandar essa informação. Okay. De que forma nós vamos mandar essa informação. Então, a legislação lá não mudou quanto à admissão, demissão, quanto a período de férias, a período de licença médica, maternidade e tudo mais. Isso não mudou. O que mudou foi a forma de nós notificarmos isso para o governo ou para os órgãos que trabalham. Né? Então, e veio unificado. Então, otimizou. Lá no começo, como tudo é novidade, por mais que tempo que existisse, mas era novidade, nós tivemos um trabalho, inclusive acredito que o Paulo também, o trabalho de educar o empresário, de falar como fazer, o porquê fazer. E se fazer e não se fizer e não fizer, o que pode acarretar? Multa, né, fiscalização, uma série de outras coisas assim. Então nós tivemos esse trabalhinho no início da educação, hoje está tudo mais tranquilo. Porque a gente fala com tranquilidade sobre o e-social, né? Ele já é mais uma obrigação inserida que agora virou tipo uma rotina. Mas antes não, né? E aí o Paulo falou uma coisa muito legal que eu vou até rebater para ele responder, que ele disse que as multinacionais já faziam o e-social de uma forma, né? E aí depois o governo veio após uma avaliação estatisticamente, ele trouxe pra gente a obrigação também. Para todos os colaboradores, para todas as empresas. Para todas as empresas. Aí veio com cronograma de informação e tudo mais. Paulo, me ajuda? Eu tive a grata surpresa, né? De um certo momento da minha vida, eu trabalhei fora do país, em alguns países, né? Pelas multinacionais que eu passei. E a grande diferença é que você tem, de uma maneira muito fácil, né, um empresário fora do país, uma visão das obrigações dele. Então, nosso país é bastante burocrático, né? Vocês conhecem melhor que eu. E quando eu voltei, né, do Japão, eu procurei o Ministério do Trabalho. Eu falei, não é possível, não está acontecendo nada no Brasil. Isso em 2017. Foi aí que começou a minha empresa. Porque eles falaram, não, a gente já começou a fazer toda uma plataforma para unificar dados e poucas pessoas se atentaram a isso. E aí eu fui fazer pós-graduação na área, eu fui entender o Ministério do Trabalho, eu fui fazer cursos e eu já li esse manual do social algumas vezes. Porque ele não de primeira não é tão fácil para a gente dirimir as dúvidas, né? Então, se pegar o meu, tem milhares de rascunhos, porque eu tenho que atender, né, os colaboradores e os funcionários, empresários, né, do Sincomércio mesmo, né, que tem dúvidas, né? E uma das grandes questões é que o empresário pensa que o contador é o responsável pelo e-social da empresa dele. E não é. O contador é um facilitador, né? O contador geralmente liga pra gente e fala, olha, o empresário está com essa dúvida, como é que a gente vai para cá, para lá? E por isso que eu tenho que estar estudando sempre. Mas o e-social, realmente, como minha colega disse, é uma plataforma digital, uma plataforma que veio para facilitar a vida. A princípio parece que não, mas ele vai facilitar muito a vida. Vai facilitar a vida de quem?
né, do colaborador que vai se aposentar, né? Não vai ficar mais correndo atrás de documento, né, qual o perfil psicográfico, se tem salubridade ou não, porque as empresas de gestão de social hoje, elas têm uma obrigação legal de reter os dados por 20 anos. Então, a partir do momento que você contrata uma consultoria, essa consultoria ela tem obrigação legal de guardar os dados por 20 anos. E se eu não tenho uma consultoria, eu sou a empresa e eu também tenho essa responsabilidade? Você também tem essa responsabilidade, desde que você tenha um técnico dentro da sua empresa, que aí a gente chama de SESMIT. Você precisa ter um técnico dentro da sua empresa, se você tiver mais que 20 funcionários, ou você tem que contratar uma consultoria para ser esse seu técnico. Tá. Então, esse é o caminho. Então, vamos dividir essa resposta em 2 agora. Boa. Então, eu sou uma empresária, né? Então, eu tenho uma empresa, eu trabalho sozinha nessa empresa. Eu tenho responsabilidades frente ao E-Social? 100%. Você é a responsável. Eu sou a responsável. O que eu tenho que fazer no E-Social? Bom, do prisma da engenharia... Eu empresa, tá? Isso, você é empresa. Do prisma da engenharia, né, o Ministério do Trabalho dando isso tudo, você precisa fazer programas e laudos. Então nós chamamos isso aí de PGR, né, LTCAT. O que é o PGR? É o Programa Geral de Riscos. Tá. Né? Então, resumidamente, assim, uma consultoria precisa da sua empresa e verificar todos os riscos que tem na sua empresa. Então a gente vai lá e lista, olha, tem risco de batida contra, tem falta isso, falta aquilo. Mas a gente não analisa a empresa, sistema de segurança da empresa, incêndio, não. Nossa obrigação, né, como engenheiros, é analisar o posto de trabalho, né, onde o trabalhador está desenvolvendo a sua atividade. Eu sou uma empresa e eu trabalho home office. Como funciona isso? Home office. Eu trabalho em casa. Sim. E você tem funcionários ou não? Não tenho. Você não tem funcionários. Então você vai ligar para uma empresa de consultoria. Essa empresa vai até lá, na sua casa, né, no seu escritório, na sua casa, por exemplo, né, e vai verificar os riscos que tem. Então, pode ser que você entre na classificação de sem risco. Então, a gente vai fazer uma declaração, né, do governo, que nesse posto de trabalho, você como dona, não tem riscos. Perfeito. E você está coberto. Perfeito. Então, pode acontecer isso. Agora, se eu tenho funcionários... Tá? Eu tenho funcionários trabalhando na minha casa, tendo uma portinha, tendo uma fábrica. Como é que funciona? Eu tenho um funcionário de um para frente. Tá bom. Você tem 5 funcionários, vai? Ok. Então você tem 5 postos de trabalho e dentro disso tudo pode ser 5 funcionários com o mesmo posto de trabalho. Então aí é um risco. Então se você tem 5 demandas diferentes... Posto de trabalho é uma função? Posto de trabalho é um posto de trabalho, onde você trabalha. Tá. Por exemplo, se você faz cortina... Então tem alguém que vai ter a madeira lá, lixadinha, né, para pregar as cortinas, alguém vai trazer a tira até a cortina, e aí alguém vai embalar para o final. Então você tem 3 postos de trabalho. Tá. Eu posso dizer que o posto de trabalho, ele resume o local onde eu trabalho, as ferramentas que eu vou utilizar, isso? As máquinas. Isso, o posto de trabalho é o processo que você manufatura alguma coisa. Perfeito. Seja documentos, ou seja um item, né? Fabricação de um copo, de cortina, de... bolinho. Alimento, seja o que for, tá bom? Perfeito. É uma linha de produção, mini linha de produção. Tá, então aí essa consultoria de engenharia e segurança do trabalho avalia os postos de trabalho para determinar qual é o risco do meu negócio, é isso? É isso mesmo. Você lia o E-Social, hein? Andou lendo umas páginas do E-Social. É isso mesmo. Tá. Nosso trabalho é esse. É identificar o risco e colocar contenções para minimizar esse risco e até zerar esse risco para não ter impacto nem para o empresário, nem para o trabalhador. Dá um exemplo para mim. Exemplo para você. Se aqui fosse o nosso posto de trabalho, eu teria que treiná-la para ter uma postura diferente para sentar, porque depois de 8 horas nessa posição você ia ter biquinho de papagaio. Ou então ter uma altura certa da cadeira, se eu estivesse no micro, né? Nós engenheiros, nós não inventamos nada. A gente pega o manual da escolinha da gente, o que diz a NR. NR são normas regulamentadoras das atividades. A gente vai lá e aplica. Olha, isso tem que estar mais para cá. Então a gente elimina o risco, né? Tira a condição insalubre do trabalho. Tá. Então é um grande prazer fazer esse trabalho, inclusive, porque você
indiretamente brinca de médico também. E cuida da saúde das pessoas, né? E me diz uma coisa, de acordo com o grau de risco, as empresas têm que pagar coisas diferentes, têm impostos diferentes, como que é? Se não faz isso, que tipo de multa que tem? Vamos falar de dinheiro envolvido nessa história de regulamentar o risco da empresa. Tá legal. Depois vou deixar o endereço para que as pessoas possam consultar, né? O quão sério está sendo o E-Social, a vigilância governamental em cima das empresas e dos trabalhadores. Guarulhos está com 500 mil de empresas já na Receita Federal para se explicar. Está com 150 mil, estou falando números aproximados, tá? Está com 150 mil empresas multadas em diversas áreas. Por conta dessa coisa do risco. Devido à falta de ter um gerenciamento de riscos. Porque não enviou o S2210 e 2220? Que é isso? Os códigos que tem de obrigações, né, dentro do E-Social que vincula as normas de trabalho, as condições de trabalho e tudo mais. E o maior problema, e aí é uma falta realmente de pesquisar, né, e de se aprimorar no que está fazendo, no que está contratando, né? Diferente do Sincomércio aqui, que está trazendo esse trabalho para os empreendedores com muita seriedade. Um dos grandes motivos de multa, se não é o maior, é porque as empresas contratam engenheiros freelance para fazer os trabalhos e não é recolhido a ART, por exemplo, e não tem validade jurídica nem um documento que você não recolhe a ART da categoria de engenheiros. O que é a ART? A ART é um documento de engenharia. Tá? Então, tudo que você faz, uma obra que você faz, você é responsável por ela. Né? Um laudo que você faz, você é responsável por ele também. Não só civil, a engenharia de uma forma geral. Civil, da segurança do trabalho. É um pagamento para o órgão que você é responsável por aquilo. Então, as empresas contratam autônomos, né? Técnicos, engenheiros. Técnico não pode fazer programas e laudos. Tá? Não pode. Técnico então, de segurança do trabalho. Não, ele é uma pessoa que tem a capacidade de fazer mapas de riscos, alguns riscos, mas ele não é responsável técnico, ele não é SESMIT, ele não pode ser SESMIT, é uma lei. Então o empresário contratou, pagou mais barato, né? E acha que está coberto, e aí não está coberto. Né? Num processo judicial, o juiz vai lá olhar, não tem recolhimento de categoria de RT, não tem validade jurídica, então perde. Então essa é uma coisa que eu chamo a atenção, né? Perfeito. Vou até fazer uma colocação, né? Com relação ao quanto que a contabilidade, quando bem contratada, quanto que ela tem de responsabilidade, até trabalhar com parceiros, né? Que tem essa capacidade de orientar o empreendedor. E lá no escritório na Caleb nós fazemos da seguinte forma. Quando o empreendedor ele começa, empresário, sozinho, ele está ali. Nós trabalhamos para ele, já trabalhando o crescimento e a estrutura, indicando, né, sempre o empresário, a empresa, o responsável, para poder fazer essa construção das normas internas. É indicado. Falamos para ele quanto e como é importante fazer essa adesão. Depois, quando ele tem o primeiro funcionário, o segundo funcionário e tudo mais, nós, pelo menos lá no escritório, meio que corresponsável para falar assim, olha, vamos te chamar um profissional, indicar uma empresa responsável, onde ela vai fazer essa análise, porque com a análise que ele vai fazer para você, para sua empresa, eu, enquanto contabilidade, enquanto contadora, vou informar para o governo as informações com o E-Social. Então ele foi lá, fez uma análise do posto de trabalho para o funcionário, para a empresa, e falou, olha, o risco é 1, 2, é 3, né? Ok, você pode, não pode, é assim que você atua. A clínica, o empresário, né, o profissional manda para a empresa em contato e nós da contabilidade vamos informar isso e atualizar o cliente, falar, olha, olha como é importante. Porque como o Paulo é um profissional que vai explicar para o empresário o porquê, como funciona, cada detalhe, e vocês perceberam, ele é super paciente, tranquilo para falar, né? Então imagina como que ele orienta o empresário. E aí ele traz essa informação para a contabilidade e a contabilidade com isso orienta também o cliente como que ele tem que proceder com o registro do funcionário e informa o E-Social também da questão do risco, das condições de trabalho, que isso vai fazer com que o governo, que aí o Paulo mesmo disse,
veja que o empresário está trabalhando e atuando da forma correta. Por isso que ele não vai cair na malha da fiscalização. Perfeito. A gente falou da consultoria técnica de segurança do trabalho e a importância que tem aí na avaliação, análise de riscos, tá? E a contabilidade? Porque o e-social, ele tem várias frentes. Então, a gente está falando de uma frente de saúde e segurança do trabalho, né? E agora, a parte de admissão, demissão e tudo mais, essa é uma informação que não seria um SESMIT, mas seria uma administração de pessoal dentro de uma empresa grande que tem um RH, ou uma contabilidade, né? Quando a empresa é menor e se usa da contabilidade para fazer esses aspectos. O que é que a empresa também reporta ao e-social, além da parte de saúde e segurança do trabalho? Bom, para o e-social, nós, é claro, depois de uma consultoria, descobrir lá com o Paulo tudo que o empresário precisa para poder fazer esse posto de trabalho funcionar e a saúde do funcionário e também manter as condições de trabalho do empresário, nós informamos os dados pessoais do funcionário para o e-social. Lembra que no início da nossa conversa eu disse que não mudou as normas quanto a ter cadastro do funcionário dentro da empresa, a ter o registro de folha de ponto, até a folha de pagamento, até o registro do funcionário no sistema, que hoje a gente vai muito com a questão da LGPD, que é um outro tema que você tenho certeza que vai abordar no futuro, se já não abordou, né? Abordou. Então, ele vem muito com essas questões de cuidados. A contabilidade com esses dados em mãos, que eles têm que estar completos, que o funcionário passa para a empresa passa para a contabilidade, nós vamos informar. Além de alimentar o nosso sistema, né, para geração de folha, de todo um controle, inclusive de exames admissionais e demissionais e exames periódicos, a gente informa o governo de uma forma única todas essas informações. Aí vem a admissão do funcionário, joga lá para o banco de dados da Receita Federal, que é dentro da Receita Federal, tudo que refere-se ao funcionário. Se é casado, se é solteiro, se tem filhos, né, e assim vai. Quem vive com ele, endereço, todas as informações completas. Bom, está registrado, o governo sabe que ele está dentro daquela empresa. Fechamento da folha de pagamento, geração da folha. Hora extra, adicional noturno, adicional de salubridade, que vem muito de encontro com o que a segurança do trabalho faz também, né, a avaliação de risco. Aí nós informamos também. Recolhimento do fundo de garantia, o valor do INSS desse funcionário. Tudo gera folha, o que gera da folha, gera para o e-social também. E aí a contabilidade, né, ela é intermediadora, né, nesse quesito de mandar as informações corretas, né, para não faltar nada. E como o Paulo disse pra gente, que o maior índice de multas, né, tem a ver com você ter esse tipo de trabalho com pessoas que não são qualificadas, né, no referente a saúde e segurança do trabalho, existe algum tipo de dado dessa forma também, de multas que as empresas aqui de Guarulhos estão tendo por conta de não responder a esses outros itens do e-social? Na verdade, a geração de folha, né, a geração da folha, se você não faz a geração dela corretamente com a questão do grau de risco, né, então, se está no grau de risco 3 e você está informando com o grau de risco 2, então, como a segurança do trabalho informou isso e lá ele já tem essa informação, você está fazendo errado, já vai gerar uma inconformidade nas informações. Admissão do funcionário, salário, condições de trabalho, horário de trabalho. Horário de trabalho deve pegar bastante, né? É muito. Hora extra, porque nós sabemos que a lei, ela fala sobre a quantidade de hora extra que o funcionário pode fazer diariamente. Então, e no mês, o acúmulo disso, ultrapassando também, isso traz um certo olhar do Ministério do Trabalho dizendo, tá excessivo isso. Passivo aí, né? Isso, tem alguma coisa. Esse funcionário está trabalhando excessivamente. Por quê? Porque a hora extra é extraordinária quando ocorre, não é todos os dias, não é toda hora. Precisa ter um motivo para, né? Isso, todas essas informações. Então, nós, enquanto contabilidade, enquanto também a empresa que faz a intermediação aí da medicina do trabalho, de segurança do trabalho, a gente tem que estar trabalhando, conversando com tudo isso, tem que estar congruente e a informação para o cliente também. E às vezes acontece sim, do funcionário fazer excessivamente hora extra. Então nós chamamos o cliente, porque a gente está fazendo a geração da folha, para entender o que está acontecendo. O porquê? O volume de trabalho. Eu recebi muito trabalho este mês, não deu tempo de fazer uma nova contratação, de fazer, né? Porque aí a gente sabe que a lei está aí para trabalhos intermitentes, ela facilitou também os contratos. Então nós
vamos lá e conversamos com o cliente para entender também. Perfeito. Até para orientar ele da melhor forma e fazer o fracionamento disso. Perfeito. A gente está quase no final, mas eu não vou deixar de cutucar uma coisa que está me cutucando. Então cutuca mais. Está me cutucando. A gente teve uma mudança na CIPA, né? E a gente tem falado muito, inclusive na CIPA, de saúde mental e de assédio, né? Isso entra no E-Social de alguma forma, no grau de risco de alguma forma? Ou a gente deixa esse para um outro podcast? Pode deixar, mas eu vou dar um pitaco rápido. Você está falando da Lei 14.456 de 2023, a partir de março. Nós estamos falando da CIPA, sim, né? Tem um plus que a gente chama A+, né? De assédio, mas ela não é só de assédio, né? Ela tem um monte de perna, né? Proteção do trabalho, assédio, jornada, parte intelectual, é um negócio bem maior, né? Mas de assédio, você perguntou sim. Se isso entra no E-Social de alguma forma. Porque o treinamento sobre assédio, sobre ensinar as pessoas o que é assédio, ele é mandatório, você tem que uma fazer vez por ano, né? Uma vez por ano. Então não tem como fugir, né? E você precisa ter na empresa, que tenha mais de um funcionário, um canal de denúncia autônomo e isento, né? Que responde inclusive o Ministério do Trabalho direto, é coisa da esfera civil, Polícia Civil. Então não pode ser um canal ligado à empresa? Não, a empresa contrata, né? Tem que contratar uma outra empresa. Custa muito barato, é R$2,30, né? Ter esse gerenciamento. E como o Dr. Ginaldo mesmo disse, como é bom aprender, né? A gente está aqui e eu aprendi uma coisa nova com a Vera e me coloco à disposição, tá? Para estar trazendo informações para vocês. Nós vamos fazer outro podcast sobre esse assunto que eu acho que é bem interessante, né? Porque a questão do assédio, as pessoas ficam ligadas muito a assédio sexual, assédio, mas tem várias outras, né? Assédio moral, uma série de outras coisas que envolvem dentro de uma empresa. Principalmente quando ela tem show de fábrica, é grande e tudo mais. Não dizendo que uma pequena empresa onde tem 1, 2 ou 3 funcionários não pode acontecer. Né? Por isso a obrigação de manter, né? As empresas precisam ter um multiplicador. Isso. Alguém que fica gerindo e fomentando isso da empresa o tempo todo. Não é para engessar, é para explicar e cada um tem que ocupar o seu quadrado, né? Sem violar o espaço dos outros. O meu limite termina na hora que começa do outro, mesmo, né? Respeito. Bom, a gente está terminando, nós vamos até estender um pouquinho mais. Eu queria dar uma resumida aqui, né? E depois eu vou pedir para cada um de vocês fechem bem o pitaco de vocês e contem da empresa de vocês como achar vocês. Então, assim, pequenas empresas geralmente não têm uma administração de recursos humanos, que tem um departamento pessoal, que tem um SESMIT estruturado, né? Então, essas empresas, né, precisam mais do que nunca de ter informações e de ter consultorias para que elas não entrem nessa cilada de não prestar as obrigações por falta de informações. Então, fiquem atentas, né? As empresas maiores geralmente têm esse recursos humanos mais definido, com o SESMIT e com a administração de pessoal, e precisa estar ligada nas informações, sempre se atualizando, para que possam prestar da melhor forma possível os serviços e estar atendendo com todas as obrigações de uma forma mais intensa. A gente trouxe os dois aqui, que são dois especialistas desses assuntos, né? Para poder trazer um pouco dessas informações e poder coçar o dedinho de vocês para irem atrás de mais informações, ok? Então, Paulo, eu queria que você desse, agora eu não vou para as mulheres, agora eu vou para os homens. Eu queria que você desse suas considerações finais e contasse da tua empresa e onde as pessoas podem te achar. Somos o Sincomed. Sincomed nasceu por uma experiência e uma demanda, né, que o mercado brasileiro tem. Somos uma empresa séria na parte de engenharia, segurança e medicina do trabalho. Os clientes do Sincomércio, eles podem usufruir desse trabalho com um valor muito baixo. Na verdade, os contribuintes, né, têm esse trabalho quase de graça. Por conta do hub, né? Por conta do hub, tá? Somos sérios no que nós fazemos e estamos trazendo aí tudo de melhor para o empreendedor poder exercer sua atividade em paz, né? O barato sai caro, contratar gente freelance para fazer, acha que está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro.
Quer ter sucesso? Reúna as melhores pessoas em volta de você. Gente séria, gente que sabe o que está fazendo. E você trabalha em paz, vai no teu foco, vai faturar e vai dar bem tranquilo. Tá? Conta com a gente. Nosso contato é aqui no Sim Comércio de Guarulhos. Também operamos em outros Sim Comércios. E foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vera, bora lá. Gente, eu vou dar minhas considerações, mas já começando a agradecer vocês que têm acompanhado aqui o Desenvolvecast, né? Desenvolvimento de negócios, de empreendedores, de mentalidades e tudo mais. Convidar vocês a vir para cá, conhecer um pouco mais dos produtos que o Sim Comércio tem oferecido, principalmente nesse meio aqui, ó, de profissionais que estão dispostos a poder entregar um conteúdo diferenciado, tirar dúvidas, sim. Ela fala, não, mas eu busquei saber no Google, ok, legal, mas nada faz diferença você falar com uma pessoa, de fato, ali, onde ela vai te dar exemplos, te mostrar os modelos, o que acontece e não acontece. Então, procure sim aqui o Sim Comércio. Você também pode me encontrar, né? Encontrar a Caleb no Instagram, que é @CalebAssessoria. Nós também temos um site lá, nós temos vários produtos. Estamos vinculados aqui. Você também pode nos encontrar aqui no Sim Comércio. Mas entra lá no nosso site, que é o www.calebempresarial.com.br, e será um prazer atender todos vocês. E se tiver dúvida, mande aqui, né? A gente vai poder te ajudar, tirar suas dúvidas com relação à admissão, à demissão, à e-social, aos outros departamentos do seu negócio, a tirar dúvidas sobre impostos, tributos e também sobre engenharia, admissão e tudo mais, né, Paulo? E olha, Paulo, eu já vou falar aqui no ar que é pra você não fugir. Depois que a gente terminar aqui, vamos bater um papo. Aqui no Sim Comércio, né, nós temos um engenheiro aqui o tempo todo, tá? Para dirimir as dúvidas, é o Nivaldo, cara extremamente competente, de minha confiança, um cara muito melhor que eu, inclusive, em segurança do trabalho, tá? Ele está aqui no Sim Comércio o tempo todo. E a Stephanie também, no nosso receptivo, né, que entra em contato com as empresas, estamos à disposição. Perfeito. Você sabe até que você me fez lembrar de um detalhe. Nós falamos que nós estamos aqui dentro do Sim Comércio. A gente também vai estar num espaço reservado que o Sim Comércio destinou para a Caleb, para poder fazer atendimento, para tirar dúvida. Perfeito. Bom, pessoal, o Sim Comércio está aqui à disposição de todos, né? O Paulo comentou que para associados existe uma forma diferenciada aí de estar em contato com a gente, mas o Sim Comércio está aberto para dar orientações para qualquer empresário e de qualquer ramo, inclusive, tá? Procure por nós, estamos à disposição de vocês para fazer com que a gente cresça e desenvolva junto, ok? Até mais. Um grande beijo para todos. Obrigada.